No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Trabalhador pode entrar com ação na Justiça do Trabalho sem advogado. Saiba como fazer. Promover a paz no ambiente corporativo pode aumentar a satisfação e produtividade do trabalhador. E no bloco de entrevistas, o Hora Extra traz a segunda parte da entrevista que aborda os 30 anos da Constituição Brasileira. Aguardamos você! Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Trabalhador pode entrar com ação na Justiça do Trabalho sem advogado. Saiba como fazer. Promover a paz no ambiente corporativo pode aumentar a satisfação e produtividade do trabalhador. E no bloco de entrevistas, o Hora Extra traz a segunda parte da entrevista que aborda os 30 anos da Constituição Brasileira. Quais os desafios que se colocam para sua vigência no futuro? Veja os comentários do juiz Fabiano Coelho e do procurador do Trabalho, Tiago Ranieri. O Hora Extra está começando agora. O empregado que deseja entrar com uma ação trabalhista não precisa ter um advogado para fazer valer os seus direitos. Prevista na CLT desde 1943, a possibilidade ainda é desconhecida de boa parte dos trabalhadores. Veja na matéria a seguir. A gente começa a reportagem perguntando nas ruas: você sabia que é possível acionar a Justiça do Trabalho sem a mediação de um advogado? Não sabia não, tinha essa informação não. Se puder um advogado pago pelo governo é muito bom, porque tem gente que não tem condições de pagar um advogado, né, para poder fazer seus direitos trabalhistas, é muito bom, bacana. Se a gente tivesse essa informação, esse acesso, né, mas até então eu pensei que era somente com advogado, né, para a gente ter o acesso aqui, né, até mesmo para entrar aqui dentro, né. Não, eu não sabia disso. E o que você acha dessa proposta? Uai, interessante, né? Porque muita gente não tem condições de pagar um advogado, né? Pois é, muita gente não sabe, mas o TRT de Goiás possui a seção de atermação verbal. Nome estranho, né? Mas eu explico. Aqui o trabalhador pode fazer uma reclamação trabalhista de forma oral, apenas explicando a situação para o servidor, sem a necessidade de estar acompanhado de um advogado. Para quem não tem condições financeiras, essa é uma boa opção de ajuizar uma ação aqui na Justiça do Trabalho. Esse é o caso do Igor. Ele precisa que a antiga empresa dê baixa na carteira de trabalho para receber o seguro-desemprego. O rapaz ficou sabendo desse serviço prestado pelo tribunal e não vai precisar pagar um advogado para fazer a petição inicial. Eu não teria condição de pagar um advogado porque minha condição financeira não condiz agora. O acolhimento que é dado ao trabalhador aqui facilita que ele entre com a sua reclamação verbal trabalhista e porque ele sai daqui com a ação distribuída, com a data marcada e o horário e a vara onde ele vai ter sua audiência inicial. Entre as reclamações mais recorrentes estão pedidos para dar baixa na CTPS, a falta de pagamento de verbas rescisórias, do recolhimento do FGTS e da Previdência Social por parte da empresa. Para formalizar a ação, o empregado precisa trazer os documentos pessoais, a carteira de trabalho, os dados completos do empregador com o nome da empresa, endereço com CEP, além de reunir o máximo de provas, como contra-cheques e demais documentos relacionados ao contrato de trabalho. A princípio, não há cobrança de taxa, mas com a reforma trabalhista, a parte vencida nem sempre fica isenta das custas processuais e honorários advocatícios. Com a reforma da lei trabalhista, existe a possibilidade de que lá na frente, se houver alguma sucumbência, ele venha a ter que arcar com a despesa naquilo em que ele perdeu, da ordem de 5% até 15% para o advogado da parte contrária. Nos casos em que é importante o acompanhamento de um advogado, o trabalhador é encaminhado para assistência judiciária gratuita. Trata-se de uma parceria do TRT 18 com advogados voluntários ou instituições do ensino superior que trazem os estudantes de direito para atender a população carente.
Fernando veio de Trindade para reivindicar seus direitos e recebeu atendimento. Ele foi demitido de uma construtora, mas não recebeu o salário combinado e as verbas rescisórias. Eles mandaram eu vir embora e disse que eu ia receber. E até agora eu nunca recebi nada e eu ligo para eles e eles não me atendem. Para quem atualmente ganha menos de um salário mínimo, não ter que pagar os honorários de um advogado que podem chegar a 30% do valor da sentença ao final do processo vai ajudar muito. Aí eu achei bem melhor, igual a advogada falou para mim lá de onde eu vim. Ela disse, olha, porque se você for lá, você vai arrumar um advogado e não vai ser obrigado a você pagar. E aqui você já vai ganhar pouco, não vai ter como pagar quase nós. Aí foi melhor para mim, né? A PUC, assim, para consulta, a gente faz a consulta para todo mundo, a consulta jurídica, né? Agora, para entrar com a ação, para protocolar um processo, a gente observa a renda de até 3 salários mínimos, familiar. Quem mora no interior de Goiás, para solicitar o serviço, não é necessário vir a Goiânia. Basta procurar a vara do trabalho mais próxima. De janeiro a setembro deste ano, a seção de atermação verbal na capital fez mais de 5.000 atendimentos. Esse número é um número expressivo, é um número significativo e um número que vem crescendo ao longo dos anos, fruto do bom atendimento que a gente presta aqui e da divulgação que o tribunal faz desse serviço tão importante e tão necessário para a sociedade goiana, principalmente o trabalhador de menor poder aquisitivo, mais carente. Pesquisadores verificaram que a implantação de uma cultura pela paz no ambiente corporativo proporciona amadurecimento e qualidade nas relações humanas e, como consequência, gera maior produtividade. Pensando nisso, uma construtora de Goiânia tem adotado medidas para estimular a cultura pela paz entre os funcionários. Na última atividade realizada, os trabalhadores tiveram um momento de reflexão antes de iniciar o expediente. Veja. O café da manhã, em comemoração ao Dia Internacional da Paz, mobilizou os colaboradores de diversas áreas da empresa. Todos foram convidados a se vestirem de branco e, em um momento de descontração e amizade, celebraram a data. A cultura pela paz já é uma tradição na construtora que atua em Goiânia há 35 anos. É muito importante que a consciência, pelos colegas, né? Cada um ajudando o próximo, né? Às vezes que a pessoa está doente, está precisando de alguma coisa, ele te ajudar, conversar, né? E ter uma pessoa amiga, porque a consciência prega é uma família dentro de uma casa. Para o evento, o coordenador de responsabilidade social da empresa, Felipe Inácio Alvarenga, contou com 2 importantes facilitadores: o consultor Akira Ninomiya e a professora e historiadora Maria Sônia França, que destacou a importância do desenvolvimento humano no ambiente corporativo. Os valores humanos ficam sempre deixados de lado porque há uma preocupação muito grande com os valores de mercado, não é? Então, a Rede pela Paz, ou todos aqueles que trabalham cultura de paz, falam do desenvolvimento humano e falam dos valores humanos. O consultor Akira Ninomiya também ressaltou que os empresários têm se conscientizado sobre a diferença de construir um ambiente que preza pela paz. Felizmente, hoje as empresas têm despertado para esse olhar. Empresas querem resultados, mas começaram a entender que para ter esse resultado, eles precisam focar também no elemento central que gera o resultado, que é o ser humano. Então, o elemento emocional dos trabalhadores afeta direta ou indiretamente o resultado da empresa. Então, muitas hoje têm despertado para isso. E o resultado positivo de todo esse movimento é percebido em vários aspectos. Além de um ambiente de trabalho super agradável, os índices de produtividade de uma empresa que preza pela paz chamam a atenção. Ainda de acordo com o consultor, os índices relacionados à produtividade podem ter um crescimento acima de 30% ou 40%. Bom para a empresa e ótimo para os trabalhadores, que já percebem a diferença de atitudes dos colegas no dia a dia. Nesse sentimento da paz e de compreender as diferenças, você percebe, não tem que ser igual a mim, eu preciso respeitar o meu colega que tem um outro estilo para trabalhar e isso não atrapalha ele. Então você vai se adequando, vai se moldando uns aos outros. Isso é muito importante.
No próximo bloco, conversamos com o juiz Fabiano Coelho e o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, Tiago Ranieri, sobre as perspectivas para o futuro e as alternativas disponíveis para a Constituição brasileira, que completou 30 anos. Voltamos já, fique com a gente. Na entrevista de hoje, continuaremos a falar sobre os 30 anos da Constituição brasileira. Quais serão os maiores desafios da sociedade e gestores públicos com relação à efetividade dos direitos sociais que foram contemplados pela Constituição? E para continuarmos esse debate sobre os 30 anos da Constituição brasileira, nós estamos hoje, novamente, com o juiz Fabiano Coelho e com o procurador do Trabalho, Tiago Ranieri, que é o chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás. Sejam bem-vindos novamente à Hora Extra. Obrigado. Professores, doutores, a Constituição completou 30 anos de vigência, exatamente no contexto histórico em que o Brasil experimenta sua maior crise constitucional desde 88. Crise constitucional, econômica, política, Que perspectivas temos hoje para o futuro e quais as alternativas disponíveis? Há quem defenda a elaboração de um novo texto constitucional. Mas isso não seria muito arriscado nesse momento, nessa crise delicada que o país vive? Pode começar, doutor Fabiano. A Constituição de 88, ela representa o marco do nosso modelo de sociedade democrática e nos parece que não é possível falar numa nova Constituição sem uma ruptura do sistema. A Constituição, ao mesmo tempo, ela representa avanços que têm que ser efetivados ainda, têm que ser ampliados, mas ela tem mecanismos de defesa também. Nós não podemos ficar aqui agora sujeitos a maiorias eventuais, por conta de um processo político, um processo eleitoral, querer simplesmente rasgar o nosso ordenamento jurídico. Parece que a nossa saída está na própria Constituição, fazer os poderes, as instituições funcionar, os mecanismos de democracia, de ética, de repressão aos malfeitos e não simplesmente começar do zero numa aventura. A nossa democracia, a nossa Constituição é muito mais que isso. Doutor Ranieri, o senhor acredita também que seria necessária uma revisão ou o que a gente já tem, como o doutor Fabiano já falou, já é necessário para que a gente consiga avançar nos direitos constitucionais e continuar garantindo os direitos fundamentais para a população? A Constituição já tem mecanismos para reforma, para revisão. Eu acredito que falta ainda testar essa Constituição, sentir a Constituição, efetivar a Constituição. Mecanismos de participação popular sequer foram utilizados pelo cidadão brasileiro. Iniciativa popular, ação popular, plebiscito, referendo, são todos instrumentos à disposição da sociedade brasileira para que a gente possa realmente efetivar a Constituição Federal. E como muito bem disse o doutor Fabiano, não é o caso de um novo regime, de um novo sistema, se sequer testamos esse que temos hoje e é um bom sistema. Vamos agora ouvir a pergunta do juiz do trabalho, Luiz Eduardo Paraguaçu, que tem uma questão mais pontual a respeito dos direitos sociais. Olá, doutor. Sabemos que após já passados 30 anos da promulgação da Constituição Federal, alguns direitos sociais ainda não foram efetivados em sua plenitude, por falta de políticas públicas, ou seja, de vontade política dos nossos gestores públicos em implementar esses direitos. Eu cito como, por exemplo, a vedação contida no artigo 7º, inciso 30, de salários desiguais em razão do sexo. É uma questão muito debatida ultimamente, inclusive. Eu gostaria de saber de Vossa Senhoria quais os mecanismos que o cidadão hoje pode lançar mão para cobrar dos nossos gestores a efetivação desses direitos. Não faltaria também na Constituição
um outro mecanismo, um outro dispositivo legal para forçar esse adimplemento? É sobre a igualdade salarial, isonomia, né, entre homens e mulheres. Eu acredito que a Constituição já tem dispositivos prontos e não há necessidade de ser criadas leis para a implementação dessa possível promoção da igualdade, né, e combate à discriminação, não só do gênero, mas também da raça. Nós temos no artigo 204 da Constituição Federal uma possibilidade de criação de conselhos de direitos, que são órgãos que fazem o controle social de políticas públicas. Então, são muito pouco conhecidos, utilizados e implementados no cenário nacional e no cenário regional. Então, é instrumento que está à disposição da população para que a gente possa realmente cobrar políticas públicas, fazer o controle social do que o Estado está priorizando naquele nicho de política pública para buscarmos a promoção da igualdade ou combate à discriminação. Porque na Constituição ela já possui instrumentos, sim, para ser efetivado nesse sentido. Algum comentário, doutor Fabiano? Na realidade, o que nós percebemos, como o doutor Tiago apontou, que a Constituição ela já traz um núcleo suficiente de regras para permitir a isonomia de gênero, com o reforço das convenções da OIT, que o Brasil ratificou, Convenção 100, a Convenção 111. Agora, o que é preciso dizer é que o poder público, o governo, ele deve se empenhar na efetivação dessa questão de isonomia de gênero, que é tão importante, em especial na sociedade brasileira, né, que a mulher passou a ter um papel mais importante a partir da Constituição, com a isonomia, mas que não foi efetivado ainda. Pode-se pensar, esse papel é do mercado, como alguns defendem. Não, esse papel não é só do mercado. É preciso política pública. Não precisou de lei, não precisou de reforçar a Constituição para o Brasil começar a ser um modelo de combate ao trabalho escravo, por exemplo. A partir do momento em que o Ministério do Trabalho formulou políticas, estratégias, a questão da lista suja, permitiu um trabalho mais amplo do próprio Ministério Público do Trabalho, a gente conseguiu, por vários anos consecutivos, ter uma estratégia boa de erradicação do trabalho escravo. E com essa questão de isonomia de gênero, é a mesma coisa. A política pública é criar cadastros de lista suja, de empregador que não tem políticas adequadas, não só de contratação, mas de treinamento, de promoção das mulheres. Fazer valer realmente o que está não só na Constituição, mas nas convenções que o Brasil aderiu. Ok, doutor Fabiano, ok, doutor Ranieri. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje conversando com o juiz do trabalho, Fabiano Coelho, e com o procurador do trabalho, Tiago Ranieri, sobre os 30 anos da Constituição brasileira e a efetividade dos direitos sociais. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta, hoje conversando com o juiz Fabiano Coelho e o procurador do trabalho, Tiago Ranieri, sobre os 30 anos da Constituição Federal e a efetividade dos direitos sociais. Bom, eu vou ler aqui agora a pergunta do juiz Eduardo Nascimento, que é grandinha, eu vou ter que ler. O direito ao reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho figura como um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Como os senhores explicam que tenha tido grande aceitação a interpretação do dispositivo em sentido contrário? Qual seja no sentido de que esse reconhecimento justifica a negociação de direitos em prejuízo do trabalhador, sob o enfoque de que a precarização pode aumentar o número de empregos? Essa é uma questão concreta, né, que se coloca diante do texto constitucional e do que representará para a sociedade brasileira daqui para frente, né? A reforma trabalhista partiu de uma premissa de um julgamento do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a primazia da convenção coletiva, mas num ambiente declaradamente favorável para o trabalhador, em que o STF fixou como baliza: olha, se o trabalhador participou efetivamente por meio do seu sindicato, obteve uma vantagem compensatória bem razoável, que ele não teria
reconhecimento pela legislação em troca de outros direitos, isso é válido. Aí vem o legislador e faz parecer no texto da reforma, que é muito mal redigido, que não permite uma compreensão exata quando se lê, ele permite uma leitura literal equivocada de que a convenção coletiva pode servir só para precarizar um direito, sem que haja uma contrapartida importante para o trabalhador. E, na nossa visão, não pode. O sentido de interpretar a reforma trabalhista nesse ponto específico é o sentido da Constituição. O artigo 7º enuncia direitos sem prejuízo de outros que visem melhorar a condição social do trabalhador. Com certeza. E além dessa análise do núcleo duro, vamos dizer assim, que é o artigo 7º, que as convenções coletivas não vão poder passar por cima, né, a distrito da Constituição Federal, a necessidade também de se avaliar essa representatividade do sindicato que está fazendo a negociação. A gente sabe que o índice de filiação dos sindicatos no país é muito baixo. E como é que um sindicato com baixa filiação ele vai ter esse poder de negociar direitos inferiores ao que até então haviam sido negociados para o trabalhador? Então isso, quando chegar no judiciário, vai ser uma análise que o juiz do trabalho vai ter que ser feita para verificar a adequação, né, dessa representatividade do sindicato, levando esse tipo de negociação para a sua categoria. E claro que sempre observando esse patamar mínimo civilizatório, que é o artigo 7º, que são as convenções internacionais da OIT. Com certeza. Continuando na reforma trabalhista, alguns especialistas falam hoje, né, que ela faz parte de um impulso desconstituinte da Constituição, né? Inclusive a emenda constitucional 95, que fixa teto para os gastos públicos. O que fazer para contrapor esse impulso desconstituinte no Brasil? De que forma a gente pode contrapor a isso? É um desafio, eu acho que para os próximos presidentes, o próximo presidente que será eleito, é um desafio para toda a sociedade combater essa emenda constitucional 95, que ela congela os gastos públicos por pelo menos 20 anos, né? E quando eu falo de gastos públicos, entra a educação, entra a saúde, entra, enfim, direitos sociais de modo geral. Então é um desafio para nós, sociedade, saber eleger quem realmente vai querer apresentar um modelo de constituição, um modelo de governo, para que a gente realmente possa avançar e desenvolver como sociedade e não manter gastos, né, manter o desenvolvimento da sociedade apenas pautado em economia, em custo, né, e muitas vezes pautado também no lucro. Então é um grande desafio que as novas gerações, nossa inclusive as novas gerações, vão enfrentar para que a gente possa realmente implementar e efetivar a Constituição Federal. Precisamos aprofundar a nossa democracia, reforçar o nosso sistema de representação política, de representação eleitoral, porque essa emenda dos gastos, ela representa um sacrifício muito grande para a sociedade brasileira como um todo, que talvez fosse um sacrifício suportável se ele tivesse passado pelo crivo das urnas eleitorais, porque o que ocorreu, né, que tanto a reforma trabalhista quanto a emenda de congelamento dos gastos, né, foi fruto de medidas tomadas por um governo que se substituiu a um governo eleito sem preservar as bandeiras, os projetos que foram vencedores no processo eleitoral de 2014. Uma última pergunta, um balanço que vocês dois representam duas instituições, né, que defendem os direitos sociais, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. O que vocês têm a dizer sobre isso, as duas instituições e a Constituição? Olha, do ponto de vista da Justiça do Trabalho, a gente percebe que esses últimos 30 anos foram muito ricos. Nós tivemos momentos turbulentos lá com a crise econômica da década de 90 e a gente percebe que às vezes a jurisprudência faz alguns movimentos de acordo com o momento econômico que o país vive, o próprio legislador vai nesse sentido. Agora, mais recentemente, a gente está vivenciando também um momento de turbulência econômica, mas a gente percebe um saldo positivo nesses 30 anos, né, de incremento de diversos direitos sociais e, principalmente, né, a partir do olhar que a Constituição fixou, a Justiça do Trabalho pôde, nesses 30 anos, fixar os direitos de personalidade do trabalhador, né? Me parece que isso é o que nós temos de mais valioso nesses 30 anos. O trabalhador estar sendo mais respeitado em sua dignidade, nas questões de saúde e segurança, né?
há 30 anos atrás seria impensável se falar em ações discutindo assédio moral, assédio sexual e outras questões dessa natureza na justiça. E me parece que essa quadra da história a gente venceu, e venceu com base na nossa atual Constituição. Para o Ministério Público do Trabalho também acredito que o saldo, não tenho certeza que o saldo foi positivo, porque a Constituição de 88 trouxe uma nova roupagem para o Ministério Público brasileiro, que até então era um órgão que defendia o Estado. A partir dessa nova roupagem de 88 e com a Lei Complementar 75 de 93, nós passamos a fazer a defesa da sociedade e com o recorte do Ministério Público do Trabalho, a defesa da sociedade na figura do trabalhador. Então é um órgão que tem, nessa nova roupagem, 30 anos, que tem muito a apresentar, né? Tem metas prioritárias para atuação no cenário brasileiro, como combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, combate à discriminação e promoção da igualdade. É um órgão que atualmente não foca apenas na repressão, mas também um órgão que foca bastante no aspecto promocional. O Procurador do Trabalho hoje, o Procurador da República, o próprio Promotor de Justiça, ele é um agente articulador da cidadania que faz esse link entre a efetivação dos direitos individuais, sociais e coletivos com a sociedade. Então, é um aspecto que é um órgão que ainda tem muito a crescer e muito a apresentar para a sociedade. Muito obrigada a vocês pelos esclarecimentos tão importantes, né, em um tema que a gente tem orgulho de falar sobre ele, né? Muito obrigada. Obrigado. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o juiz do trabalho, Fabiano Coelho, e com o procurador do trabalho, Thiago Ranieri, que é chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, sobre os 30 anos da nossa Constituição brasileira. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pelo Twitter, pela rádio web. E até lá, até a próxima semana.